Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a palavra de Deus. Estamos realizando a leitura da carta aos Colossenses e hoje o nosso capítulo é o capítulo 2 e eu quero compartilhar com você um devocional dos versículos 20 ao 23. Está escrito assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Amados, todo esse capítulo 2 aí da carta aos Colossenses fala muito sobre a questão da religiosidade, de ensinos meramente humanos, pautados numa mentalidade da lei, das obras, da capacidade humana, da justiça própria e a realidade que existe em Cristo Jesus. Inclusive, Colossenses 2,17 fala: a realidade encontra-se em Cristo. Falando sobre a lei e sobre o evangelho, aí fala assim: olha, todas aquelas coisas eram sombra do que haveria de vir, mas a realidade encontra-se em Cristo. Para quem acompanha aí o Ministério Vida sabe que esse versículo é o versículo chave aí do meu chamado, né? Deus me deu esse versículo de Colossenses 2,17, a realidade encontra-se em Cristo, para inaugurar o Ministério Vida. Por quê? Porque a realidade é Cristo e nós precisamos compreender isso. E precisamos viver isso. Cristo é suficiente para nós e nós vivemos em completa confiança a tudo aquilo que Cristo é, que Cristo fez, a sua palavra. Nós depositamos a nossa confiança em Cristo. E aí nós lemos aí esses versículos 20 ao 23, que diz ali: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que vocês vivem como se vocês ainda pertencessem a esse mundo aqui? Por que vocês se submetem a regras que têm uma aparência, só tem uma aparência de sabedoria, mas na verdade são regras de religiosidade, tem uma falsa humildade, tem uma certa severidade com o corpo de Cristo, só que essas regras, elas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne, os impulsos da natureza caída. Amados, nós sabemos que existem aí muitas e muitas doutrinas que são assim, baseadas nisso daqui, você não pode isso, como se o evangelho fosse uma lista de regras. Isso você não pode, isso você pode, e aí a pessoa acha que se ela viver assim, ela está agradando a Deus. Amados, nós vimos ontem, no devocional de ontem, essa é a mentalidade da natureza caída, que a gente acha que a gente é inimigo de Deus por causa do mau procedimento. Não, amados. A natureza caída herdada de Adão é inimiga de Deus. É por natureza merecedora da ira de Deus. Mas em Cristo Jesus, como vimos ontem, por causa do corpo de Cristo moído naquela cruz, nós fomos reconciliados com Deus e recebemos uma nova vida. Quem está em Cristo é uma nova criação, tem uma nova natureza. Natureza essa que é santa, que é justa, que é reta, que recebeu a vida de Cristo para habitar nela. Amados, se nós temos Cristo habitando em nós, Cristo quer nos conduzir em todas as coisas. Isso é andar no Espírito e viver pelo Espírito. Não precisamos de regras exteriores. A nossa vida cristã, ela precisa ser vivida de dentro para fora e não de fora para dentro. Do que adianta ter uma lista de regras? Não faça isso, não toque isso, não se vista assim, não corte o cabelo, não faça isso, não faça aquilo, sendo que essas regras têm só aparência de sabedoria, mas elas não têm valor algum para refrear os impulsos da natureza caída da carne.
Como que refreamos os impulsos da natureza caída, da carne? Tendo consciência de que nós morremos com Cristo e renascemos com Ele, nascemos de novo. Amados, é alimentando a consciência do novo nascimento, da nova criação, é que as obras da natureza caída ficam para trás. Nós veremos isso no devocional de amanhã, do capítulo 3. Então vou compartilhar isso especificamente amanhã, mas precisamos compreender que a realidade encontra-se em Cristo, que o evangelho não é vivido de fora para dentro, o evangelho é vivido de dentro. Deus mudou a nossa natureza, o nosso interior. Ele colocou a vida dele em nós, o Espírito Santo em nós. Para quê? Para que o Espírito Santo governe, conduza a nossa vida. E assim nós manifestaremos a vida de Cristo. Amados, nós precisamos aprender a viver pelo Espírito. Precisamos aprender a viver pela fé. Precisamos aprender a alimentar a nossa vida, que é pelo Espírito. Alimentamos com a palavra de Deus, com as verdades de Deus. Algumas pessoas me dizem, eu não consigo vencer esse pecado. Eu fui por muitos anos assim, várias coisas na minha vida. Não consigo vencer isso, não consigo vencer aquilo. Hoje eu digo assim, epa, para lá. O Espírito Santo habita em mim. Ele me conduz, ele me deu uma nova natureza. Eu sei que é um processo, a manifestação da vida dele em mim. É diária, é de fé em fé, de glória em glória. Mas não há nada que ele não tenha feito por mim. Eu vivo a partir de uma obra consumada, que está completa. Agora, eu preciso me apropriar dessas verdades pela fé, receber essas verdades pela fé, e ver os frutos dessa vida que foi depositada em mim. Amados, essas regras externas, que só têm aparência de sabedoria, mas elas são mera religiosidade, não tem efeito algum. O que tem efeito é nós termos consciência de que em Cristo nós fomos crucificados com Ele. A natureza velha foi crucificada, morta, sepultada. E com a ressurreição de Cristo nasceu uma nova vida, santa, justa, reta, que manifesta os frutos do Espírito. Essa é a consciência que precisamos ter. Esse negócio de uma lista de regras aí não tá com nada. Precisamos é viver e aprender a viver no Espírito e pelo Espírito. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque a tua obra na cruz do Calvário foi completa e está consumada. A minha oração nesse dia é que o Senhor nos ensine, Pai, a vivermos completamente pela fé na sua obra. Pai, nós insistimos em querer viver por nós mesmos, pela nossa própria capacidade, Senhor, achando que ensinamos regras e mais regras, como se isso pudesse dar nova vida para as pessoas, Pai. Senhor, não queremos viver assim. Eu oro por nós que somos líderes, que ministramos a palavra, Senhor, para que o Senhor nos ajude, Pai, nos ensine a receber a plenitude da sua graça, para que a gente possa ensinar essa plenitude, Pai. Oh, Pai, a tua igreja já está, Senhor, tudo já foi feito, já está consumado, a tua igreja é o teu corpo. E nós precisamos aprender a viver assim, a receber a plenitude da tua graça, do teu favor, Senhor, da nova vida que temos em ti. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a abandonar essa mentalidade de regras, essa mentalidade meritocrática, essa mentalidade de justiça própria. Senhor, nos ajuda a assumirmos a plenitude da graça de Deus, porque a realidade encontra-se em Cristo. E nós queremos viver a plenitude dessa realidade, como está escrito, porque nós estamos em Cristo, nós já recebemos essa plenitude. Ajuda-nos a vivê-la, Pai, a colocarmos em prática a nova vida. Em nome de Jesus, uma vida que glorifica o Senhor em todas as coisas e em todo tempo. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.